Fala pessoal do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Ainda a gente não pode estar em sala de aula, mas a gente tem que seguir a nossa aula de forma online, né? Então vamos para a terceira aula do segundo bimestre, é a hora da produção de texto. A gente vai produzir o texto notícia, que foi o texto que a gente viu na primeira aula do segundo bimestre, ok? Vamos seguindo aí. Vamos relembrar. Primeira coisa para a gente produzir a notícia, a gente tem que relembrar o que é a notícia, tá? A notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Então, a notícia foi um gênero textual criado em jornais, seja eles televisivos, os impressos ou os online, tá? Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo. Então, a gente tem que pensar que toda vez que a gente for escrever uma notícia, a gente vai passar uma informação. E a linguagem que a gente vai utilizar na hora de passar uma informação é a linguagem objetiva, e a gente viu os tipos de linguagem em texto na aula 2 do segundo bimestre, tá? A notícia pertence ao tipo de texto narrativo. Lembre-se daquela fruta do tipo da árvore do texto narrativo? Então, a notícia é um gênero textual narrativo, ou seja, vai contar alguma coisa. Só que a gente conta na forma de informação. Essa é a característica principal. Apresentando, portanto, tempo, espaços, personagens envolvidos. Todos os elementos da narrativa que a gente viu nas aulas do primeiro bimestre, a notícia vai trazer, tá? Vamos seguindo aí. Linguagem objetiva, como fazer? Vamos relembrar como a gente faz. A linguagem objetiva, a primeira coisa, não há envolvimento do autor. O que isso quer dizer, tá? O autor, ele não vai pôr suas impressões pessoais. Por exemplo, eu estou falando da notícia é, de uma criança que eu tô falando da notícia de uma criança que jogava bola e foi descoberta pelo olheiro de algum time grande. Eu tô contando essa notícia, o que aconteceu, né? Então eu não posso trazer na hora de escrever o que eu acho sobre aquilo dali. Meu objetivo é apenas passar informação. Eu não posso dizer se foi legal, se não foi legal, se foi ótimo, se não foi ótimo, porque toda vez que eu falo o que eu penso a respeito disso, é uma impressão pessoal. Então, a notícia não é um texto característico para a gente pôr a nossa impressão pessoal. Ele é um texto apenas para passar informação. Por isso que a linguagem dele tem que ser objetiva, tá? Passa apenas a informação, essa é a ideia da notícia. E como que a gente faz? Verbos e pronomes na terceira pessoa. Eu preciso botar os verbos e os pronomes na terceira pessoa, sempre. O que a gente não pode esquecer? Da estrutura da notícia. A gente vai ter o quê? O título, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor sobre aquela notícia, o subtítulo, que vai vir logo embaixo do título, tá? E ali a gente vai trazer um pouquinho mais de informações sobre aquela notícia, a lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, e o corpo do texto, que são os restantes dos parágrafos da notícia. Vamos ver aí a ideia da pirâmide invertida da notícia. Então você tem o título, você tem o subtítulo, logo depois vem a lead. A lead, ela é, que é o primeiro parágrafo, ela tem o objetivo de responder a essas perguntas que estão aí. Qual é? Então eu vou começar a notícia, informando a notícia com quem aconteceu, o que aconteceu, onde que aconteceu e quando aconteceu. Então, quando eu começo a escrever meu texto pensando em responder essas perguntas, eu faço o primeiro parágrafo e consigo botar meu texto de forma a ser noticiado. Todos os jornalistas que escrevem uma notícia escrevem dessa forma, tá?
Então, na lead, primeiro parágrafo, o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e quando aconteceu a notícia. Depois, que a partir do segundo parágrafo, vem o corpo da notícia, que aí é preciso responder como aconteceu, por que aconteceu e informações que eu queira trazer para acrescentar à notícia, tá? Então a gente não pode esquecer sobre isso daí. Calma, vamos em parte. Olha, título principal, que vai ser a chamada manchete, e o título auxiliar, que a gente chama de subtítulo. Então, vamos ler. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado. O que isso quer dizer? No título eu preciso resumir o tema da minha notícia, tá? E um outro pouco maior, o qual vai auxiliar o entendimento do título principal. Lembre-se, tá? Qual é a ideia do título e o subtítulo da notícia? Quando a gente vê um jornal, lê um jornal, a gente vê a capa, né? A capa vai estar o título da notícia, que é a manchete, que tem que chamar a atenção e chama a atenção resumindo o que a notícia vai trazer, tá? Então, dessa forma. Por quê? Porque o leitor, na hora de ler a capa, ele precisa se interessar por aquela notícia, ele vai procurar a página que vai estar lá. Procurou a página, vai estar lá bem grande o título, logo embaixo vai ter o subtítulo, trazendo umas informações a mais, tá? Sobre a notícia. Para que ele continue na leitura ali. Ele se interessa cada vez mais. E vai para a lead, que é o primeiro parágrafo do texto. Então você tem que pensar sempre nessa ideia, tá? Aí eu tenho um exemplo aí na parte esquerda, eu tenho um exemplo. Olimpíadas Rio 2016. Esse seria o título principal ou a manchete. Olha aí o subtítulo: Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esse é o título auxiliar, tá? Vamos seguindo aí. Aí a gente precisa ir para a parte 2, que é o primeiro parágrafo, a lead. Lead, na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas. Então, primeiro parágrafo tem que responder o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu ou onde aconteceu. Lembre-se que eu posso fazer isso, falar de uma notícia que já aconteceu ou que ainda vai acontecer, tá? Só vou modificar os verbos na terceira pessoa, botando no presente ou no passado, tá? Vamos ali um exemplo. Continuando aquela notícia sobre os Jogos, o Rio 2016, Jogos Olímpicos de Rio 2016. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no evento esportivo maior evento esportivo. Eita, vou começar a ler de novo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então está criada a lead. O que aconteceu? Preparação do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com quem aconteceu? No caso, com o Rio de Janeiro. Quando aconteceu, acontecerá. Jogos Olímpicos, 5 a 21 de agosto. Paralímpicos, 7 a 18 de setembro. Onde acontecerá? No Rio de Janeiro, na sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então tá respondida essas perguntas. Aí eu criei a lead, que é o primeiro parágrafo, a introdução de uma notícia. Vamos seguindo. Parte 3. Segundo, terceiro ou quarto parágrafos, tá? Isso aí vai depender do tamanho que você queira escrever. O corpo da notícia. O corpo da notícia é apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então eu preciso aí informar mais.
dei aquela pincelada na introdução e entro na informação para poder passar para o meu leitor. Aí eu vou responder como e por que aconteceu ou acontecerá. Então, como e por que aconteceu ou acontecerá. Como aconteceu aquela notícia e por que acontecerá. Ou por que aconteceu, por que acontecerá, tá? Aí eu posso trazer também mais informações como eu posso trazer um dado importante sobre aquela notícia, posso trazer uma entrevista, se cabe, com algum especialista que queira falar, para trazer mais informações para o leitor, uma pesquisa e por aí vai. Isso sempre vai depender do tipo de notícia que eu estou dando. O mais importante, que quando eu acrescento as informações, eu já tenho que fazer a partir do segundo parágrafo, que é o corpo do texto. Vamos continuar lendo aquela notícia do Rio, que aí tem a parte do corpo do texto. Olha lá. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão correr durante 17 dias, 5 e 21 de agosto, em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição. Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. Duas novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, de 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas modalidades, a canoagem e o triatlo. O que eu quero que vocês percebam aqui no corpo da notícia? Aí há informações de mais dados, tá? Trazendo o quê? Maior informação ao leitor. Então, tudo que eu queira trazer de detalhe na minha notícia, eu preciso fazer a partir do segundo parágrafo, que é o corpo da notícia. Tá, galera? Então, olha aí, a notícia completa. Olimpíadas do Rio 2016, manchete, título principal, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, título auxiliar ou subtítulo. Começa aí com 3 parágrafos o meu texto. Primeiro, de mínimo, tá? Primeiro é a lead respondendo o que, quem, quando, né? E o que, quem, quando, e depois eu tenho o corpo do texto respondendo como e o porquê aconteceu ou acontecerá, né? E trazendo mais detalhes sobre a notícia. Valeu, galera? Galera, pega a folhinha que vai estar junto, vê os temas lá, tá? Faça a leitura das páginas do livro para poder se informar melhor e vamos para a produção do texto, tá? Boa sorte, galera. Tchau, tchau. A gente se vê em breve, pessoal. Tchau.